uma atividade com vocês, né? Nós vamos aplicar um quiz. As orientações desse quiz estão no AVA, mas mesmo assim eu vou passar para vocês aqui de como acessar. Esse quiz, como eu já comentei logo na nossa primeiro dia de aula, né? Sempre que a gente termina um assunto, eu aplico uma atividade dessa para que vocês fixem o conteúdo e, ao mesmo tempo, é uma bonificação para aqueles que participam, né, da atividade. Então, quem tiver a participação em todos os quiz, né, com o mínimo de acertos que eu exijo para o quiz, que é de 80%. Então, quem acertar 80% de todos os quiz, até a V1 terá um prêmio gigantesco, né? Quase que é uma mega sena acumulada, que é um ponto. Ok? Então, fiquem aí ligados, né? Participem até o final da aula, porque no final da aula vai ter essa atividade. Tranquilo? Eu vou hoje dar aula com a minha câmera desligada, porque eu amanheci com um pouco de rinite alérgica, né, que eu tenho. E já basta o som dos muitos fungados e espirros, não, né? Não precisa vocês ficarem me vendo, né? Ok, então vamos lá começar. Vamos fazer um pequeno retrospecto do que a gente viu, né, na aula anterior. Eu acho que, salvo engano, a gente encerrou com o crime de. A gente iniciou os crimes contra a assistência familiar e fez um comentário bem, bem prolongado acerca do crime de abandono material. Então, só relembrando a vocês que no crime de abandono material nós temos duas condutas, né? Duas condutas que são representadas pelo verbo deixar, ou seja, em ambas as condutas nós temos aí um crime omissivo próprio, razão pelo qual esse crime não suporta tentativa. A gente viu que temos aí nas duas condutas um elemento normativo que é esse sem justa causa, o que diferencia isso de, por exemplo, a obrigação alimentar a que se refere o direito civil, certo? Então, são coisas distintas, aqui é algo bem mais restritivo. Nós temos aqui que esse deixar se refere à subsistência, né? Não proporcionar recursos necessários para essa subsistência. E se refere especificamente à questão do cônjuge, do filho menor de 18 anos ou inapto, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos. Isso quer dizer, né, como a gente viu na aula anterior, que nós temos aí um crime bipróprio. Ou seja, o legislador indicou aí quem é o sujeito passivo e, obviamente, a posição do sujeito passivo indica quem é o sujeito ativo. Então, quando a vítima é um cônjuge, o sujeito ativo é o outro cônjuge. Quando é o descendente, seria o sujeito ativo ascendente. Quando é o filho, são os pais. Então, o que a gente viu isso, né? E a segunda hipótese seria aquela de socorrer ascendente ou descendente gravemente enfermo. Viu ainda que no parágrafo único nós temos uma conduta que é equiparada ao que traz o caput do artigo 244. Que é quem é solvente, quem pode pagar
a pensão alimentícia e se coloca na posição de insolvência propositadamente, né? Então, por exemplo, abandonando o trabalho. A pessoa tem a intenção de não cumprir com sua obrigação e faz isso de forma proposital. Viu? Né? E aí, a partir da explicação, a gente confere a explicação com os principais elementos, só para ver se a explicação alcança todo o que a gente comentou, né? Em seguida, a gente viu a entrega de filho menor à pessoa inidônea, né? Então, algumas observações que foram importantes feitas nesse tipo penal. Uma delas é que esse crime é próprio porque traz a expressão entregar filho, né? Então, em relação ao caput, né, pessoal? Observação aí que ele é próprio só em relação ao caput e ao parágrafo 1º. Né? Em relação ao parágrafo 2º, ele é crime comum. E esse filho menor de 18 anos, ele é entregue a uma pessoa que vai colocar ele em perigo, seja em relação ao seu desenvolvimento moral ou materialmente, ou seja, em relação à sua integridade física. Foi observado também que o próprio legislador coloca aí o verbo saber, né? Saiba ou deva saber, indicando expressamente a possibilidade de um dolo direto com o saiba e o dolo eventual com o deva saber. Certo? Viu que nós temos uma qualificadora, que é pelo motivo, né? Então, a intenção do agente é obter lucro, a pena é bem maior, né? Ela é de 1 a 4 anos, né? Então, ela é o dobro, né? E ou se o menor é enviado para o exterior. Agora, foi feita a observação, né? Vocês devem lembrar, espero que sim, é que essa parte final do parágrafo primeiro, ou se o menor é enviado para o exterior, e o parágrafo segundo, na sua totalidade, que traz a redação de que incorre também na pena do parágrafo anterior, que, embora excluído o perigo moral material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Então, aqui a conduta não é mais dos pais, a conduta é de qualquer pessoa, né? Então, o crime aqui é comum. E da mesma forma que a parte final do parágrafo 1º está tacitamente revogado pelos artigos 238 e 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA. E aí parou, eu acho, salvo engano, aí vocês me confirmem se eu estiver errado, a gente ia começar a tratar do abandono intelectual. Vamos lá, pessoal. O que seria o abandono intelectual? Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Então, a conduta é bastante simples e a observação que cabe aqui em relação ao núcleo do tipo e ao elemento normativo, pessoal, é a mesma observação que já foi feita em relação ao artigo 244, o abandono o abandono material. Então, nós temos aqui um crime omissivo próprio, que nos leva a concluir que, em relação à tentativa, não seria possível. E temos o elemento normativo sem justa causa. Obviamente, aquele que, com justa causa, deixa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, não praticaria o crime por falta de uma das elementares, né? A elementar é elemento normativo.
O grande problema aqui, pessoal, nesse crime, seria a identificação do que seria instrução primária e do que seria idade, filho em idade escolar, né? No caso, a idade escolar aí seria para a instrução primária, né? Obviamente. Há entendimento consolidado, né? Já que esse deixar de prover a instrução primária do filho em idade escolar se refere, pessoal, ao ensino formal, certo? Então, é aquele ensino dado pelas escolas. Então, isso se caracterizaria, por exemplo, ao se a pessoa que, obviamente, não tendo justa causa, deixa de matricular o filho na escola. Né? Então, tem alguns exemplos que a gente pode citar como justa causa. Por exemplo, a falta de vagas nas escolas. Né? Então, se os pais deixam de matricular o filho porque não há vaga na rede pública de ensino, obviamente, eles não tendo condições de prover esse ensino nas escolas particulares, isso é óbvio que afasta o crime, né? Então, é sabido, né, pelo senso comum, que a gente tem defasagem de vagas no ensino público. É isso, eu posso até contar uma história, né, que ocorreu comigo recentemente, eu acho que está com uns 2 anos, no máximo 3, em que tem uma pessoa que trabalha aqui na minha casa, né, uma doméstica, empregada doméstica, que mudou, né, ela se mudou de endereço e não tinha condições de. Ela morava lá no Serviluz e veio morar aqui perto da minha casa, que eu moro aqui na Lagoa Redonda. Obviamente, para ela ir deixar o filho na escola era praticamente impossível para ela. E eu andei em todas as escolas públicas com ela da região, procurando uma vaga para o filho dela, e não encontrei. Fui até o Conselho Tutelar, eles oficiaram as escolas responderam o ofício dizendo que não existia vaga. Procurei a Defensoria Pública no que se refere à proteção do menor. Não consegui nada, procurei o Ministério Público para ver se o Ministério Público acionava, além das regionais da prefeitura, né? E o Ministério Público me informou, né, essa informação foi dada por eles, obviamente não oficial, não através de documento, mas o promotor que me reportou isso, inclusive ele é professor da Unifor, né? Disse que eu desistisse porque era praticamente impossível, porque na rede pública de Fortaleza havia uma carência de simplesmente 90 mil vagas, né? Então, obviamente, se existe essa carência de vagas pelo poder público e a pessoa não consegue uma vaga, isso seria mais do que suficiente como justa causa para afastar o crime. Só para ilustrar aqui um caso real, né, que eu acompanhei e eu fiquei muito frustrado por não ter conseguido. Não sei se vocês já perceberam, obviamente fica muito mais difícil de perceber porque a gente tem esse contato mais distante, mas eu sou uma pessoa muito sensível a questões sociais, né? Aí a Fernanda está me perguntando, as pessoas que estão tirando o filho da escola por causa do corona. Bem, eu acho, Fernanda, que não configura retirar o filho da escola nesse momento, certo? Mas também acredito que não justifique retirar. Eu acredito que não há justificativo para retirar os filhos. Na verdade, vocês sabem que vocês são privilegiados, apesar de podem reclamar o tanto que quiserem reclamar.
mas vocês são privilegiados por estar tendo aula. Vocês sabem que nas escolas públicas, obviamente, esse ensino é virtual, né? Não é AD, é virtual, porque é no mesmo momento da aula, eles não têm isso. Então, eles não estão tendo aula, né? Então, retirar o filho da escola ou não estar tendo aula, para mim é a mesma coisa, né? Não vejo por que configurar isso como crime. Não vejo possibilidade de configurar, não. E o Caleb, Professor, Olivia, mas agora a lei afirma que se a criança tiver menos de 4 anos, realmente ela não precisa estar na escola. Mas se ela tiver mais de 4 anos, os pais têm a obrigação de dar educação a ela, seja pública ou particular. mas eu ia já chegar nisso, porque, Lívia, o Código Penal fala em filho em idade escolar, certo? Então, o crime só se dá quando o filho está na idade escolar. E aí, esse aspecto que você levantou gera uma divergência, certo? Doutrinária acerca do que seria a idade escolar, tá? Eu comento já a sua pergunta, tá ok? Porque isso envolve um questionamento de interpretação da lei. Ou a gente usa Professor, a. Só um instante, Lucas. Deixa eu terminar aqui, complementar aqui com a Lívia. Ou a gente usa a, a lei de diretrizes e bases da educação, certo? Para verificar o que é idade escolar. Ou a gente usa a Constituição Federal, certo? E há uma divergência de uma em comparação à outra. Lucas, deixa eu só me dar só licença de eu responder o Caléu, porque o Caléu já fez a pergunta antes, tá bom? É, Caléu, o que você está me perguntando é sobre a chamada homeschooling, certo? Que ainda bem que você colocou educação doméstica ou em casa, né? Porque se a gente tem uma palavra em português que significa o fato, não tem por que a gente usar o inglês, né? Configura, sim, o crime, certo? Esse entendimento já é pacificado no STF, no STJ, desculpe, que o fato dos pais quererem prover a educação na sua própria casa não afasta o crime. Isso aí existem casos, e aí vocês, aqueles que tiverem interesse em pesquisar mais, existem alguns cases no país, como, por exemplo, um caso que deu muita discussão, que foi a autorização em que a Justiça do Estado do Paraná autorizou um casal a dar esse ensino fundamental, né, a prover esse ensino fundamental para os filhos. Só que, ao mesmo tempo, determinou que a Secretaria de Educação designasse semestralmente pessoas para ir até essa casa verificar se o ensino estava sendo satisfatório. E existe um princípio no direito administrativo chamado princípio da reserva do possível. Que é óbvio que se essa conduta, né, fosse disseminada, se tornasse comum, o Estado não conseguiria acompanhar essas crianças, né? Então, se já não tem vagas para colocar 40 alunos com um professor, imagine determinar que o Estado acompanhe individualmente cada um dos alunos. Então, a questão da chamada homeschooling, né, que é essa educação em casa, que muitas vezes é movido por questões religiosas, né, o entendimento pacífico do STJ é que é crime, sim, não afasta o crime. Obviamente, se os pais têm autorização judicial, o Estado está autorizando. Então, no caso das pessoas que têm autorização estadual, afastaria o crime. Lucas Porto, fique à vontade, desculpe por não ter respondido na hora a sua pergunta. não, só queria saber se esse artigo ele se configura em lei penal em branco. Sim, sim, sim. E aí, eu vou linkar a sua pergunta com a da Lívia, porque aqueles que entendem
que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é quem complementa a norma, aí nós teríamos uma norma penal em branco homogênea. Mas existem autores que dizem que essa lei é complementada pela Constituição Federal. Então, quando nós temos o complemento da norma pela Constituição Federal, nós temos a chamada Lei Penal em Branco de fundo constitucional, certo? Então, vai depender da classificação da Lei Penal em Branco de como você entende a norma, como você entende o que é instrução primária e de como você entende o que é filho em idade escolar, certo? Que é exatamente o complemento que a norma penal vai buscar fora do direito penal, certo? Então, eu até coloquei aí, nesse próprio slide, mais abaixo, tem o artigo 208 da Constituição Federal, que diz que o Estado, é dever do Estado, com a educação, será efetivado mediante a garantia de educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que ela tiverem acesso à idade própria. Então, para aqueles que entendem que essa norma penal é em branco de fundo constitucional, Lucas e Lívia e os demais colegas, né, me referi a eles, que foi quem levantaram a questão. Essa idade escolar seria de 4 a 17 anos, com o fundamento da Constituição Federal, certo? Só que há aqueles que defendem que essa educação básica seria aferida salvo engano, pela Lei 10.172, que trata que essa educação fundamental, ela se dá dos 6 aos 14 anos, certo? Então, nós teríamos aí uma divergência sobre o que seria essa idade escolar. Então, aqueles que... E a divergência em relação à idade é bem acentuada, né, meu povo? Então, aquele que entende que o complemento é dado pela lei que regula a educação, né, pela lei ordinária, que trata que a educação primária ela é dos 6 aos 14 anos, entendem que só se aplicaria esse dispositivo, o abandono intelectual, para aqueles que não matriculam o filho dos 6 aos 14 anos. E aí, por outro lado, tem aqueles que defendem que a Constituição Federal é quem dá validade à norma, logo, a Constituição Federal fala de 4 a 17 anos, certo? Então, para que haja esse crime, e aí vocês fiquem à vontade durante o estudo, né, que vocês fazem, entender da melhor forma que vocês puderem, né? Porque cada um pode achar uma coisa, eu acho que é a Constituição Federal, eu acho que não, acho que tem que se basear pelo ensino primário. Se baseia a Constituição se baseia pela obrigatoriedade do Estado em prover educação gratuita, que é de 4 a 17 anos, e outros doutrinadores vão se basear pelo que é idade de educação primária, que é de 6 aos 14 anos, né? Então, antes de 6 anos, a educação não é primária, né? É pré-escola. Enquanto que acima de 14 anos, aí já é o ensino fundamental. Então, a lei da educação fala isso. A Constituição fala da idade. Então, por isso que nós temos essa divergência. Certo? Quanto aos demais elementos do tipo, aqui também a gente tem, da mesma forma lá do abandono material, o chamado crime bipróprio, né? Porque só quem pode praticar esse crime são os pais, né?
Então, se só quem pode praticar os pais, os filhos é que são os sujeitos passivos, certo? E como elemento subjetivo, nós vamos ter o dolo, né? Isso aqui não admite forma culposa. Tranquilo, pessoal? Todo mundo? Beleza? Aqueles que fizeram perguntas. A Fernanda, o Caléu, a Lívia, o Lucas, tá tudo tranquilo? Tá. Bia, parou por quê? Voltou? Não tá conseguindo? O que é que... Beleza, pessoal, então vamos continuar. Dando sequência aí no artigo 247, pessoal, a gente vai ter chamado abandono moral. Primeira observação que vocês têm que ter acerca de certos crimes. Vamos lá. Pessoal, quando vocês estudaram Direito Penal 2, acredito eu, o professor... Não, eu acho que não é todo mundo que faz isso. Eu, pelo menos, faço. Eu inicio a disciplina de Penal 2 com uma aula chamada Teoria Geral da Parte Especial, onde eu explico como é dividido o Código Penal, né? Primeira grande divisão em parte geral e parte especial, depois como é a estrutura da parte especial, a divisão em títulos, capítulos e seções, e a estrutura da norma penal, que ela tem um nome em iuris, um preceito primário, um preceito secundário e circunstâncias. Lembram disso? Não? Então vamos lá. Então, o que seria o nome em iuris? Se vocês observarem no Código Penal, sempre antes, sempre não, né? Eu tenho que corrigir esse meu vício de falar sempre e nunca no direito, porque isso é muito perigoso, né? Então, é comum, né? Regra geral, na parte especial do Código Penal, antes de cada tipo penal, tem uma expressão em negrito. Por exemplo, antes do artigo 246, tem em negrito, escrito abandono intelectual. Isso é o chamado nome em iuris, né? O nome do crime, nome jurídico, né, do crime. Isso inicia a estrutura da norma penal, porque quando nós temos artigo 246, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, isso seria o preceito primário, enquanto que o preceito secundário seria aquela pena que é combinada ao crime de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Nesse caso, nós não temos, mas às vezes tem circunstâncias, né? Aquilo que agrava, que diminui a pena, que qualifica, que traz o privilégio. E esse blá, blá, blá todinho que eu estou falando, né? Que é para quê? Se vocês observarem o artigo 247, falta a ele uma das peças da estrutura da norma penal, que é o nome iuris. Legalmente, pessoal, quando isso ocorre, quer dizer que o legislador considera que o artigo sem nome recebe o nome do artigo anterior. Então, legalmente, certo? Conforme expressamente prevê o Código Penal, nós teríamos que o artigo 247 também se chama abandono intelectual, certo? Legalmente.
Mas o doutrinador, né, para diferenciar os tipos penais, ele pega esses dispositivos que estão sem nome e batiza, para poder facilitar o estudo, para poder você saber ao que se refere, para quando se chamar abandono intelectual, não ficar na dúvida se está se referindo ao artigo 246 ou ao artigo 247. Tranquilo? Então, que fique claro que a denominação do artigo 247, abandono moral, é uma denominação doutrinária, certo? Porque conforme traz expressamente o Código Penal, o artigo 247 também se chamaria abandono intelectual. Ok? Então, primeira observação a ser feita sobre o abandono moral. Esse artigo 247, ele é um pouco esquisito, eu acho, né? Porque ele traz algumas expressões que são muito vagas. Então, vamos lá. Permitir alguém que é menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiar à sua guarda ou vigilância. 1. Frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. 2. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. 3. Resida ou trabalhe em casa de prostituição. 4. Mendiga ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Certo? Então, vamos analisar o que seria o abandono moral. Primeiro, em relação ao que seria permitir. Então, o que é permitir, né? Permitir, pessoal, tanto faz. Essa permissão ser dada expressa ou tacitamente, certo? Então, tanto faz, por exemplo, o menor de 18 anos que está sujeito ao poder, né, ao poder familiar ou confiado à guarda ou vigilância. No caso de vigilância aí, é aquela vigilância temporária, né? Por exemplo, que está tomando conta da pessoa. Então, o menor pede, né, solicitação para frequentar, né, uma das hipóteses dos incisos, e essa autorização é dada. Então, nós teremos aí uma permissão expressa. Como também configura o crime, pessoal, há essa permissão tácita. Então, se por acaso os pais sabem que o filho frequenta tal local e não proíbem, eles não permitiram expressamente, mas é óbvio, se eles têm o conhecimento e não proíbem, eles estão dando a permissão tácita. Então, também configuraria a conduta que caracteriza aí o verbo permitido, do artigo 247. Aí vamos para os locais aí, né? Frequente casa de jogo ou mal afamado, ou conviva com pessoa viciosa e de má vida. Aí, em relação a essa questão frequente, né? Esse frequente, pessoal, ele caracteriza a habitualidade, certo? Então, não é apenas em uma vez, certo? Então, essa frequência tem que ser habitual. E o que seria casa de jogo, casa mal afamada, né? Casa de jogo, pessoal, obviamente não se refere a uma casa lotérica, né? Vale pagar a conta de luz, né? Não é isso. Casa de jogo aqui se refere ao local onde se praticam jogos de azar. E aí entra aqui também, pessoal, outros locais, como, por exemplo, além de jogo de azar, qualquer local onde se efetue apostas, né? Por exemplo, rinhas de
de brigas de animais, rinha de galo, né? Rinha de cachorro, de qualquer outro tipo de atividade que outro que se possa praticar apostas, né? Com relação à pessoa viciosa de má vida, né, a gente pode citar, por exemplo, aqueles que têm vícios de drogas, de álcool, né? De má vida, aqueles que revelam comportamentos não admitidos, né? Por exemplo, traficantes, cafetões, certo? Então, a gente pode citar essas pessoas aí, compondo aí compondo o inciso primeiro do artigo 247. Eu acho ruim esse negócio. Não é que eu acho ruim dar aula online, sabe? Mas às vezes uma coisinha me tira a concentração, aí eu fico parecendo que estou gaguejando. A Ana colocou aqui que o interior dela é cheio desses negócios, né? Ana, é tu que é de Tauá, de Santa Quitéria, é? Eu preciso conhecer esses locais, certo? Porque sempre tem o exemplo aqui. Não, professor, eu sou de Jaguaruana. Ah, é? É porque teve uma aula aí que teve um exemplo que a aluna disse que aqui em Tauá é cheio, e aqui, Não. e aí eu disse assim, aqui em Santa Quitéria também. Eu já vi que o interior do estado do Ceará ela é bem. O meu nem se fala. Depois eu preciso ir lá para ver, viu? Tá. Eu aceito o convite da hospedagem, tá? Pronto. Aí vem, é frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. Aqui, pessoal, vocês têm que ter um cuidado, porque nós vamos ter um eventual conflito de normas com o artigo 240. Então, a gente tem que ver qual é a conduta. Então, quando se fala do tipo penal do inciso 2 aí, seria, por exemplo, representação teatral, exibição, por exemplo, filmes pornográficos, inclusive dentro de casa, na TV, né? Então, canais adultos, né? Então, configuraria aí esse crime. Em relação ao inciso, sim, pessoal, só complementando, o artigo 240 do ECA, ele é bem mais abrangente, certo? Então, ele traz, por exemplo, a punição para quem produz, para quem dirige, para quem fotografa, para quem filma, para quem, por qualquer meio, né, faça representação que tenha cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. Então, ter cuidado para não confundir. O 240 ele vai punir especificamente a questão da produção de peças, né, ou de filmes que tenham cenas de sexo explícito com crianças. E o 240, aliás, o 247 do Código Penal seria o frequente espetáculo, né? Lembrando, mais uma vez, que frequentar não é um e uma vez. Sempre que tivesse a expressão frequente no Código Penal, pessoal, vocês entendam como uma coisa habitual, certo? O inciso terceiro vem, resida ou trabalha em casa de prostituição. Pessoal,
quando se fala em residir em casa de prostituição, não é que o menor, né, que tem a sua mãe exercendo essa atividade de prostituição não possa viver com a própria mãe. Ele não pode residir onde é exercida a atividade da prostituição. E trabalhar aí significa um trabalho remunerado, né? Então, trabalhar de garçom, né, em casas de massagem, né, em prostíbulos, trabalhar em qualquer atividade que seja remunerada, ok? Então, configuraria o 247 também. E, por fim, mendigo sirva a mendigo para citar como miseração pública. Então, aqui se enquadra, pessoal, não a criminalização da mendicância, porque mendicância sequer é mais contravenção penal. Já foi, salvo engano, era o artigo 66 da LCP, mas não é mais, certo? Aqui o que se quer punir é a utilização de criança, né, para causar um sentimento de piedade, né? Ou seja, a utilização da criança na mendicância como proveito, né? Aumentando assim o sentimento de caridade das pessoas. É isso que tenta coibir esse inciso 4. Isso é muito complicado, né, pessoal? Porque nós temos, e aí a cada dia se agrava mais, né, um abismo social muito grande, né? E, por vezes, as pessoas são levadas, né, pela miséria a mendigar. E, às vezes, não tem com quem deixar os filhos, né? Então, iríamos considerar isso, a pessoa que está na companhia, só porque está na companhia do filho, de considerar crime? A meu ver, a gente tem que ter muito cuidado isso, para a gente não passar a utilizar o Código Penal para criminalizar a pobreza, a miséria, né? Certo? Então, isso é muito complexo, porque a nossa sociedade é muito desigual. E, como eu disse, cada dia aumenta mais, né, essa desigualdade. Observar, pessoal, que, diferentemente dos artigos anteriores, que nós tínhamos a referência ao filho, que levaria a gente a considerar como elementar do tipo em relação aos sujeitos pai e o filho, né, aquela situação de crime próprio. Aqui não. Aqui é permitir alguém que é menor de 18 anos. Então, se é permitir alguém, então é qualquer pessoa. Nós não teríamos aqui especificamente a posição de sujeito ativo ocupada pelos próprios pais, mas por qualquer pessoa que seja responsável naquele momento. Sendo que o sujeito passivo aí é a exigência que seja menor de 18 anos, né? 18 anos. Tranquilo até agora, pessoal? Dúvidas? Professor? Oi, Carlos. Minha dúvida é relacionada ao inciso 2º do artigo 247. Eu queria saber se tem algum limite para frequentar, por exemplo, atividades artísticas, como muitas... tem museus ou então algumas atividades artísticas que mostram nudez, por exemplo. Poderia se encaixar, porque muitos pais levam os filhos frequentemente a exposições artísticas. Eu queria saber se isso se encaixa ou não. Olha, Carlos, eu acho muito complicado também, e aí eu vou usar o mesmo critério que eu utilizei para criminalizar a miséria, a pobreza, da criminalização da arte, certo?
Então, criminalizar a arte, a meu ver, passa a ser censura. A Lívia está citando o caso do Santander. Sempre que a gente chega nesse assunto, alguém lembra disso, ou daquela questão de uma mãe que levou uma criança para um espetáculo que tinha um nu masculino, né? E eu acho muito complicado você criminalizar a arte, né? Porque, a meu ver, é censura. Você pode dizer até que acha a arte de bom gosto ou de mau gosto e que não gosta daquela arte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que não é de nudez, mas eu acho ridículo um quadro do Romero Brito. Eu jamais teria algo daquele homem na minha casa, porque eu sei fazer um programa de computador que pinta melhor que ele. Certo? Então, a meu ver, eu acho de mau gosto. Então, você pode até considerar que a questão seja de bom gosto ou mau gosto. Mas daí, a querer promover a censura da arte é complicado. E observe, Carlos e Lívia, que o inciso segundo diz assim, capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor. Então, isso é muito subjetivo em relação a que os pais consideram em relação à condução que eles dão ao desenvolvimento moral e intelectual dos seus filhos, certo? Então, nós temos aí um limite, né, muito tênue entre o que é crime e o que é intromissão do Estado no particular das pessoas. Lembrando que o frequente, né, tem que ser com habitualidade, né, tem que ser rotineiramente também, certo? Então, eu acho que eu não respondi o que vocês queriam ouvir, mas a minha percepção sobre essa questão do que envolve alguns aspectos, né? Só nesse aqui eu citei dois: a criminalização da pobreza, a criminalização da arte e o exercício da fé, a questão religiosa. Nós vamos ver mais na frente, nos crimes contra a saúde pública, quando a gente for discutir, por exemplo, o que é charlatanismo e curandeirismo. Vai ter esse mesmo problema, essa mesma fronteira tênue entre o crime e a fé, né? Certo? Então, a gente tem que ir com muita calma quando vai tratar desses assuntos, né? Principalmente religião, arte, a condição social das pessoas, né? Não é que eu concorde com a expressão, tem certas coisas que não se discute, futebol e religião. Eu acho que a gente tem que discutir tudo, sim. Só que tem que ser com parcimônia, né? Tem que ser com calma, com cautela. Beleza? Se vocês observarem as artes antigas, né? Aquelas esculturas gregas, né? Todas elas tinham nus. Nus não só femininos, masculinos. É porque a gente vive numa sociedade meio machista que acha natural o nu feminino, né? Mas o nu masculino às vezes ainda assombra, né? Mas se vocês observarem as artes antigas, tanto quadros como esculturas, todas são nuas. Andem pelo campus da Unifor. A quantidade de gente nua que tem lá, né? Gente que eu estou dizendo, pessoal, né? Pessoa não, são esculturas, né? Obviamente vocês me entenderam. Que isso aqui vai ficar gravado, né? Depois alguém pega só um pedacinho da minha frase e diz, o professor está dizendo que lá na Unifor o povo anda nu. Né? Igual o ex-ministro da Educação falava das universidades públicas, né? Vamos lá. É um risco que a gente corre, né? Tá falando, sendo gravado. Tem que ter cuidado com as palavras. Então, pessoal, a gente chega no último capítulo, né, dos crimes contra o poder, tutela ou curatela.
certo? Só são 2 artigos. Quando eu desligar o microfone aqui, eu vou contar uma história para vocês. Fiquem na sala, que a história é real. E tá até aumentando o número de gente entrando na sala agora. Gabriela, essa é a intenção mesmo, deixar curioso. É tipo aquele povo que chega pra gente assim, depois eu quero falar contigo, né? Isso me dá ódio, certo? A vontade de eu dizer assim, não, você não vai falar comigo mais nunca, e matar a pessoa logo. Eu não sei se vocês têm esse sentimento em relação a quem faz isso com vocês, mas me dá um ódio, viu? Porra, se quer falar só depois, só diz depois, né? Não diz logo não, que eu não consigo mais fazer nada na minha vida. Vamos lá, os 2 últimos artigos, crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. Artigo 248 e 249, né? Só são 2. Então, pessoal, mais uma vez, a gente vai... Fala, meu Deus do céu. Não, a Gabriela aí é demais, viu? A Gabriela está dizendo que a pessoa já disse isso com ela à noite, disse para ela num dia e morreu de noite. Ela nunca ficou sabendo. O pior, Gabriela, é que é o seguinte, aqui para vocês, né? O momento mais aleatório que pode haver no semestre vai ser agora. Então, o pior é que eu morro de medo de alma, certo? É a coisa que eu mais tenho medo na minha vida. Aí, se uma pessoa disser isso e morrer, eu nunca mais na vida vou dormir achando que ela vai voltar para me contar, certo? Não, isso seria para mim o fim da minha vida, certo? Eu não queria estar na sua pele. Eu toda noite achando que essa pessoa é hoje que ela vai me contar, é hoje. Aí no outro dia é hoje que ela vai me contar. Não, para mim nem passava. Eu passava a noite toda pedindo, tomara que não seja hoje que ela venha me contar, tomara que não seja hoje. Vamos lá voltar para a aula, né? Mais uma vez, né? A gente vai ter o direito penal aqui como um direito subsidiário ao direito civil. Porque se eu tenho os crimes contra o Código Penal ainda fala pátrio e poder, né, pessoal? Mas é óbvio que a gente tem que entender como poder familiar. E tutela e curatela. Tudo isso são institutos de direito civil. Então, acerca do poder familiar, vocês vão ter dos artigos 1630 a 1637, que seriam aí, segundo Maria Helena Diniz, um conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercida em igualdade de condições por ambos os pais. Isso, essa igualdade de condições, trazida pela Constituição de 1988, né, que acaba com a hierarquia dentro da família entre homens e mulheres, né, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica impõe, tendo em vista o interesse e proteção do filho. E a tutela, do 1728 a 1726, também do Código Civil, seriam aqueles menores de 18 anos quando falecerem ambos os pais, forem julgados ausentes, né? Ausente tem um critério de consideração de ausentes no Código Civil, né? Estiverem suspensos ou decaírem do poder familiar. E aí, essa questão de suspensão e decaimento do poder familiar pode ser por condenação penal, né? Por exemplo, o que traz o artigo 92 do Código Penal sobre efeitos secundários da pena, que um deles pode ser a perda do poder familiar. E a curatela, dos artigos 1767 a 1783, certo? Que é em relação ao interdito, né? Aqueles que por enfermidade ou doença mental não tiverem necessário discernimento para os atos da vida civil. Ficando de fora aí, pessoal, o interdito pródigo, né?
Então, pródigo é aquela pessoa que é interditada porque não tem condições de gerir somente um aspecto da sua vida civil, que é o aspecto financeiro. Então, esses ficam de fora. E, como eu disse, só tem dois crimes. Seria o induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes, e o segundo, a subtração de incapazes. São dois crimes bastante simples, nós não perderemos tempo com eles, porque eles são meio que autoexplicativos. Induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade. O induzir aqui, pessoal, é no mesmo sentido que vocês já estudaram, por exemplo, em Penal 2, induzimento ao suicídio. É fazer nascer a ideia, né? É colocar a ideia na cabeça do menor ou do interdito de que ele deve fugir, de que ele deve deixar o local onde aqueles responsáveis lhes prestam assistência. Certo? E aí, nós temos uma segunda conduta, que é o verbo confiar, né? E aqui nós temos um tipo múltiplo alternativo. E a segunda conduta seria confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor, do curador. Entenda que pai, os pais, né? Ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente reclama. Eu vou dar um exemplo dessa segunda hipótese, certo? Então, vamos supor que a determinação de uma guarda, né, unilateral de um filho, e aí o pai que não detém a guarda do filho vai até a escola e a escola entrega o filho. Obviamente, ele tem que saber que não deveria entregar, né? Então, seria confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor, do curador, algum menor de 18 anos. Então, quem responderia aqui seria o diretor da escola. E aí, a outra conduta, que é a alternativa em relação ao confiar, seria deixar, sem justa causa, de entregá-la a quem legitimamente o reclame. Essa última conduta, ela é uma omissão própria, e eu posso dar um exemplo também do diretor da escola, que se nega a entregar a criança quando o pai, a qual detém a guarda, vai buscar, certo? A criança. Observe que nós temos aí também o elemento normativo sem justa causa. Existiria alguma hipótese de justa causa de uma escola não entregar o filho aos pais? Sim, a gente pode citar, por exemplo, uma criança, né, que passe de creche, que, por exemplo, se alimenta, toma banho na creche, numa pré-escola, e aí a escola percebe que a criança tem marcas de espancamento. Isso seria uma justa causa para a não devolução da criança aos pais. Isso afastaria o crime, certo? Então, esses dois exemplos são exemplos da parte final aí do artigo 248, que seria entrega arbitrária ou sonegação de incapaz. Lembre-se, aqui a gente tem três condutas. O verbo induzir, que é o crime de induzimento à fuga, ele é cumulativo em relação ao verbo confiar ou deixar. E o verbo confiar é alternativo em relação ao deixar. Então, quanto aos principais elementos, nós temos aí a família, né? Continuamos, né? É o último capítulo dos crimes contra a família. Então, seria a regular manutenção do poder familiar, né? Especificamente aí no que tange ao direito dos pais em relação aos filhos. E temos três figuras, né? Representadas pelos verbos induzir, confiar ou deixar. Sendo que é importante observar na terceira figura que o crime é omissivo próprio e temos um elemento normativo, justa causa. Quanto ao sujeito, ativo seria crime comum, certo? E o sujeito passivo seria aquele que detém o poder familiar, que detém a tutela,
detém a curatela, inclusive o interdito. Só lembrando o que eu falei no começo sobre o interdito. Não cabe aqui, na figura do sujeito passivo, o pródigo, né? O pródigo, ele, só um aspecto da vida civil dele é interditada. Deixa eu passar aqui sem querer. Quanto à consumação e tentativa, aí vai depender do verbo praticado, né? Então, quanto ao verbo induzir, é crime formal, certo? Apesar de haver divergência doutrinária, certo? Quanto à segunda tentativa, é crime material. E quanto à terceira, né, figura, que é o verbo deixar, é crime de mera conduta. Sendo que não é admissível a tentativa apenas na terceira hipótese, por ser crime omissivo próprio. Por fim, pessoal, fechando o título dos crimes contra a família, a gente tem a subtração de incapazes, certo? Subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem, sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial. Pessoal, o verbo subtrair aqui, ele se apresenta da mesma forma em que se apresentou em outras hipóteses para vocês, por exemplo, no furto, né? Aqui exige clandestinidade, né? É como se fosse um furto de um menor. Existe um caso, né? um caso clássico, né? Um case no Brasil que se chama caso Pedrinho. Depois, se vocês tiverem curiosidade, podem procurar o caso Pedrinho, que vocês vão ver o que aconteceu com o Pedrinho. Ele foi subtraído, né, por uma pessoa chamada, se eu lembro aqui do caso, o nome das pessoas. Não estou lembrando o nome da mulher que subtraiu. Mas o fato é que a mulher subtraiu a criança na maternidade, ela era enfermeira, e só se descobriu depois que ele era maior de idade, né? Já tinha mais de 18 anos. Depois foi se investigar a outra filha da Vilma, o nome da mulher, dessa senhora Vilma, e descobriu-se que ela também era vítima de subtração de incapazes. Observem que esse crime é expressamente subsidiário, né, se o fato não constitui elemento de outro crime. Então, nós temos situações em que podemos configurar outro crime, por exemplo, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, né, se a subtração é para pedir resgate, teríamos a extorsão mediante sequestro, ok? Parágrafo 1º. É uma observação em relação a que até os próprios pais podem ser sujeito ativo desse crime. Então, por exemplo, se o pai tem direito à visita, por exemplo, ele pode passar o final de semana com o filho. No domingo à noite, ele tem que devolver a criança. E aí ele não faz assim, ele simplesmente se manda com a criança, né? Ele vai ser autor do crime de subtração de incapaz, certo? Mesmo sendo genitor aí da criança. Isso acontece também. Aconteceu com uma colega que é professora também, não da Unifor, mas de outra instituição, em que o pai do filho dela, no momento da visita, depois pegou a criança e foi embora, sumiu. Ela foi expedido um mandado de busca e apreensão em relação à criança, e a criança foi achada com o pai no Rio Grande do Sul. Essa minha colega passou dias terríveis, né? Imagino eu. E aí, no parágrafo 2º, nós vamos ter aí uma situação em que, no caso de restituição do menor, quando não há maus tratos ou privações, ou seja,
A criança não foi maltratada nem sofreu privações, por exemplo, fome, sono, certo? Questões fisiológicas de banheiro, né? Então, nesse caso, se há devolução, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Que teria aí, na verdade, né, pessoal, a natureza jurídica de perdão judicial, certo? Pessoal, com isso a gente encerra o título dos crimes contra a família. Eu achei que ia dar tempo eu falar sobre, pelo menos iniciar os crimes contra a incolumidade pública, e agora nós vamos fazer uma atividade. Para aqueles que já utilizaram o Socrative, é só conectar no Socrative, certo? Na versão Student, e colocar o nome da sala Prof. Juca, tudo junto, colocar o seu nome. Para aqueles que não utilizaram ainda, eu coloquei um link lá na unidade 1, certo? No AVA, para que vocês façam acesso mais fácil, certo? Professor, qual é a senha ali do Socrative? A sala, né? Isso, exatamente. Prof. Juca, tudo junto. Aí você bota seu nome com sobrenome para poder o identificar, viu? Você tem que acertar somente 80% para poder concorrer ao ponto. Você pode fazer quantas vezes quiser, até atingir os 80%. Só colocando as regras direitinho no AVA. Para que fique tudo claro. Parece que vocês não estão tendo dificuldade, não, que Já pode começar, professor? já pode começar. Já está disponível, já tem 31 alunos na sala, fazendo o quiz. Nós temos 44 alunos na sala do Meet e temos 33 no Socrative. Então, 11 alunos não conectados no Socrative. Estão tendo alguma dificuldade?
Pessoal, deixa eu só dar uma dica aqui para vocês sobre como vocês botar o nome de vocês. Vamos ver aqui. Vou ver aqui quantas Anas tem nessa sala. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho 5 Anas na sala. Se você entra só com o nome Ana, certo? Vai ficar muito difícil eu saber quem é você. Então, bote o nome e o sobrenome. Tem uma pessoa fazendo com um ponto e vírgula. Essa pessoa, ponto e vírgula, essa eu não vou conseguir descobrir quem é. Porque depois vocês. Aí eu sugiro que saia da sala e entre novamente, o ponto e vírgula e a Ana sem nada. Tem alguém que entrou aí na sala, a sala é Prof. Juca, botou o nome da pessoa Prof. Juca também. Então saia e entre novamente também, porque eu não vou ter como identificar quem é essa pessoa. Pessoal, isso aqui é de interesse de vocês, né? Isso aqui eu vou pontuar. Então, quem eu não conseguir entender quem é, obviamente, não por maldade minha, né, pessoal, mas por impossibilidade de eu saber quem é a pessoa. Professor, o gabarito vai ficar aqui para a gente ver depois? Você recebe o feedback na hora, certo? Assim que responde. O gabarito eu só dou na época da revisão da AV1, né? Que a gente faz a revisão no formato questionário também.
Pessoal, quem atingiu os 80%, é, boa tarde, né? Pode ficar tranquilo. A gente se vê na quinta. E porque a frequência vai ser apurada pelo Socrative, né? Eu tenho o nome de vocês lá. Quem não atingir, faz até atingir, né? Se quiser a pontuação.
Professor, Oi, pode falar. você vai esperar todos terminarem para liberar a próxima, é? Quando encerrar a aula, eu vou fechar a sala, viu? Vocês só têm até o horário da aula, porque eu tenho horário de CD e preciso abrir a sala novamente para outra turma. Tá certo. Então só tem essa, né? Quando terminar, pode fechar, né? É, exato. E questão da presença, tem que botar o nome no chat? Não, eu pego pelo Socrative. Lá tem o nome de vocês, a planilha com o nome. Tá certo, obrigada. Tá, tchau, Lívia. Tchau. Professor, então quem já terminou pode sair da aula aqui? Pode, tá liberado, viu, Luísa? Tá certo, obrigada. Até quinta. Até. Professor, Oi. quem acertou 6 de 8 já ganha o ponto? Você tem que olhar se dá o percentual, né? Como é teu nome? Que eu não estou vendo a Fernanda. Fernanda Fernanda Aragão. Raquel. Raquel. Não dá, só dá 75%. Está aparecendo aí na tela de vocês o percentual, certo? Se você quiser, não tiver na tela, eu posso rolar a tela para você ver o seu percentual. Tem que acertar no mínimo 7 para poder conseguir, viu? Só pode errar um.
Professor, o senhor podia descer até Francisco Roberto? Roberto, aparece 2 vezes, mas o que vale é a maior, né? Porque se você fez mais de uma vez, aparece aí todas as tentativas. Professor, quem já terminou, pode sair já? Pode sim. Obrigado. Até mais. Professor, o senhor poderia colocar em Ana Raquel Carvalho Oliveira? Professor, o senhor pode colocar a lista no nome Letícia Demes? Vamos lá, Letícia. Letícia Demes. Obrigada, professor. Ok. Professor, pode colocar Camila? Camila Pontes. Isso. Obrigada. Obrigado, professor. Bom dia, saindo aqui. Tá lá, tá lá.